Capítulo 12. Ação ou reação? O temor do Senhor gera confiança e ousadia. A intimidação pode acontecer através de circunstâncias, de pensamentos ou de pessoas. A maioria das pessoas luta contra a intimidação que vem através de outras pessoas. O temor do homem é uma descrição precisa deste tipo de pressão. O temor do homem faz com que evitemos a rejeição, o mal e a reprovação do homem, sem levar em consideração a rejeição de Deus. A pessoa que teme o homem ofenderá aquele que não pode ver, para não ofender aquele que pode ver. Jesus nos exortou: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo e, depois disso, nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Lucas 12, 4-5. Se teme o homem, quando Deus o levar a dificuldades ou sofrimentos, você tentará se proteger e se preservar. Em vez de buscar a vontade de Deus, procurará exercer a sua própria vontade. Entretanto, se teme o Senhor, você pode passar por qualquer dificuldade de uma maneira que honra a Deus. Você reconhece que somente Ele pode guardá-lo e confiará que Ele sabe o que é melhor no seu projeto eterno para todas as coisas. Há uma promessa poderosa em Provérbios sobre o temor do Senhor. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Provérbios 14, 26, 27. Por outro lado, a Bíblia diz claramente: o receio do homem armará laços. Provérbios 29, 25, ARC. A intimidação é um laço ou armadilha, mas o temor do Senhor gera confiança e ousadia, exatamente as ferramentas necessárias para nos libertar desta armadilha da intimidação. A pressão tem um poder revelador. Farei uma comparação entre dois reis. Ambos governavam o mesmo reino. Ambos se prostravam perante o mesmo Deus. Um foi rejeitado por Deus e o outro foi considerado por Deus como um homem segundo o seu coração. Comparando estas vidas, descobrimos uma grande clareza e entendimento das diferenças entre o temor de Deus e o temor do homem. Vamos dar uma olhada em um dos incidentes mais dramáticos e menos estudados da vida de Saul. Eis a cena. Saul havia reinado por 2 anos. Como acontece na maioria das lideranças, este período de lua de mel não revelou o seu verdadeiro caráter. Mas, com o passar do tempo, as motivações dele vieram à tona. Enquanto Saul estava em Miquimás com os seus melhores guerreiros, os filisteus se reuniram para lutar contra ele. 1 Samuel 13, 5-15. Aquele era o exército mais forte que Saul havia enfrentado. O inimigo tinha 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e a multidão dos soldados era comparada com a areia que está à beira-mar. É desnecessário dizer que era um grande exército. Enfrentar 30.000 carros é como enfrentar 30.000 tanques. Além do mais, o exército era tão grande que não podia ser contado. Esta visão era muito intimidadora para o exército de Israel. Aterrorizados, os soldados de Saul se esconderam nos bosques, em buracos, em poços e atrás das rochas. Eles estavam apavorados. Alguns fugiram a pé, atravessando o Jordão até a terra de Gade e Gileade, enquanto os que ficaram seguiram Saul
tremendo de medo. Antes das batalhas, era costume de Israel apresentar sua súplica diante do Senhor. Samuel havia dado uma ordem da parte do Senhor a Saul, dizendo que ele estaria lá em um determinado momento para apresentar a oferta queimada ao Senhor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. 1 Samuel 13:8. Pressionado, Saul disse: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. Ele ofereceu as ofertas queimadas, e assim que fez, Samuel chegou. Samuel perguntou a Saul o que ele havia feito. Veja com atenção a resposta de Saul. Vendo que o povo se ia espalhando daqui e que tu não vinhas nos dias aprazados e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. 1 Samuel 13, 11 ao 12. Samuel então repreendeu Saul, dizendo que ele havia agido de forma insensata ao não guardar o mandamento do Senhor. Agora que já revimos o que aconteceu, imagine-se na posição de Saul. Você é o líder. Você e os seus homens enfrentaram um enorme exército por mais de 7 dias. Você já está superado enormemente em número, e todos os dias as fileiras do inimigo aumentam enquanto o seu exército diminui. Os seus homens estão com medo do inimigo e começam a desertar. E os poucos que restam estão tremendo de terror. Você está esperando pelo profeta de Deus e ele não aparece a tempo para oferecer o sacrifício. Há uma enorme pressão sobre você. Esta é uma situação do tipo prensa de azeite. Os que o cercam pressionam você. Faça alguma coisa, ou todos morreremos. Você vai esperar como o Senhor ordenou ou fará algo para se salvar? Esta era a situação que o rei Saul enfrentava. Ver 1 Samuel 13, 1 ao 8. Infelizmente, ele cedeu à pressão. Desobedecendo, ele próprio ofereceu os sacrifícios. Veja as desculpas dadas por Saul. Os filisteus estavam vindo contra mim. Senti-me pressionado. 1 Samuel 13, 12 AMP. Ele ofereceu os sacrifícios para ficar bem aos olhos do povo e depois tentou parecer espiritual aos olhos de Samuel, dizendo: senti-me pressionado. Na verdade, ele reagiu e caiu na armadilha da intimidação. Faça alguma coisa. A maioria das pessoas, vez por outra, enfrenta este tipo de situação. Alguma vez você pensou: sei que Deus está me dizendo para ficar quieto, mas preciso agir para mudar essa situação em que estou? Já estive em situações onde os amigos e aqueles que estavam sob a minha autoridade insistiram: John, você precisa fazer alguma coisa. Mas no meu coração, sabia que Deus não estava dizendo o mesmo. Ele estava em silêncio. Uma das coisas mais difíceis de se fazer é esperar em Deus, principalmente quando Ele não está dizendo nada. Isto é verdade, principalmente agora, com os nossos vastos recursos e dinheiro. Geralmente podemos fazer alguma coisa acontecer ainda que Deus não esteja se movendo. Podemos criar alguma coisa que parece ser da parte de Deus com a força dos nossos talentos e capacidades naturais e sem o envolvimento de Deus. No que diz respeito a tomar decisões, muitas vezes não podemos encontrar um capítulo ou um versículo que nos diga o que fazer. Precisamos saber o que Deus está nos dizendo em cada momento. Mas quando Deus parece não estar falando,
Na verdade, ele está falando. Ele está dizendo: continue fazendo exatamente o que eu lhe disse para fazer. Nada mudou. Isto se torna especialmente difícil quando estamos sob o ataque da intimidação. Quero compartilhar uma palavra que o Senhor me deu em um dia de Ano Novo. Estava fora do país, dormindo profundamente, exausto pela viagem de 36 horas e pela programação de 2 ministrações por dia. De repente, acordei daquele sono profundo às 2 da madrugada. Sabia que somente o Senhor poderia ter me acordado daquela forma, porque eu estava estranhamente alerta depois de ter tido somente 3 horas de sono. O Senhor me deu uma palavra que normalmente eu não compartilharia, porque se trata de algo pessoal. Mas creio que o Senhor gostaria que eu compartilhasse isto para ilustrar este ponto. Creio que fortalecerá muitos de vocês que se encontram em situações semelhantes. Eis uma parte de que me foi dito. Você sentiu que estava sem foco. Isto foi parte do seu teste. Eu não permiti que você tivesse foco para testar você, para ver se você agiria sem a minha direção. O fato de você não ter agido durante o meu silêncio me agradou muito. Por você não ter agido quando eu não lhe disse para agir e por não ter feito seus próprios planos, esperando que eles fossem os meus planos, agora você verá que um grande foco virá. Porque darei a você e a sua mulher planos grandes e específicos que trarão a vocês dois grande alegria. O Senhor falou comigo em um momento em que minha esposa e eu estávamos nos sentindo estagnados. Tínhamos desejos e necessidades pessoais que sentíamos que não estavam sendo realizados. Ambos estávamos vivendo sob uma grande pressão por alguns anos. Os amigos que verdadeiramente se importavam conosco nos haviam aconselhado a tomar algumas atitudes, mas não sentíamos que aquela palavra procedia do Senhor. Eles não estavam errados ao nos dizer essas coisas. Eles só estavam reagindo à situação em que nos viram. Aquele foi o nosso teste. Havia mudanças que poderíamos fazer para aliviar a pressão sob a qual estávamos. Lutávamos contra as nossas dúvidas, mas nos perguntávamos: será que estamos perdendo a direção de Deus? Mas no fundo do nosso coração, ambos sabíamos que Deus não havia nos instruído a tomar qualquer atitude. Antes do primeiro mês daquele novo ano terminar, vimos Deus fazer coisas além das nossas mais tremendas expectativas. Não sei se já vi tantas coisas acontecerem em apenas um mês. Parecia que Deus havia feito mais em um mês do que nos 5 anos anteriores. É crucial não reagirmos quando estamos sob pressão. Precisamos agir de acordo com a palavra do Senhor. Um homem segundo o coração de Deus. Saul ficou intimidado. A sua reputação, a sua vida e o seu reino estavam em jogo. Então ele agiu quando Deus havia ordenado que ele esperasse. Depois que Samuel repreendeu Saul, ele pronunciou este juízo sobre ele: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. 1 Samuel 13:14. Esta não foi a única vez em que Saul se curvou diante da intimidação. Ele construiu uma história de desobediência ao Senhor em situações de pressão. Em outro incidente, ele cedeu ao desejo do povo de tomar os despojos de uma cidade que Deus havia lhes dito para destruir completamente. Ele não queria perder o favor do povo. Quando confrontado por Samuel, Saul admitiu: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras,
porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15, 24. A declaração que ele faz em seguida demonstra que Saul estava mais preocupado com a sua reputação do que com a sua desobediência. As palavras dele para Samuel traem o seu coração. Pequei, honra-me, porém agora diante dos anciãos de Israel. 1 Samuel 15:30. Saul transgrediu repetidamente porque temia o homem. Quando ficava com mais medo, ele se tornava um líder ainda mais dominador. Isto geralmente acontece com os líderes inseguros. Eles tratam as pessoas asperamente para parecer que estão no controle, quando na verdade estão encobrindo a sua própria intimidação e o seu medo. Samuel disse a Saul que Deus entregaria o reino a um homem que guardaria os seus mandamentos. 1 Samuel 13:14. Davi era esse homem. Ouvi algumas pessoas dizerem que tem um coração que busca a Deus, mas prefiro ouvir Deus dizer, como ele disse de Davi: Você tem um coração segundo o meu. Sei que este é o desejo de cada crente que o ama. Estudei com afinco a vida de Davi, com o intuito de saber tudo sobre ele que poderia fazer com que o Senhor se alinhasse com Davi. Observei que Davi tinha o cuidado de não fazer nada sem ouvir a voz de Deus antes. Repetidamente, em situações de muita pressão, ele pedia o conselho de Deus. Ver capítulos 20 a 31 de 1 Samuel. Vamos dar uma olhada em uma situação extremamente angustiante. Será que as coisas podem piorar? Durante o último ano do reinado de Saul, Davi e seus homens se refugiaram na terra dos filisteus. Em uma estranha reviravolta do destino, Davi e os seus homens foram se juntar aos filisteus quando o exército filisteu se reuniu contra os israelitas. Entretanto, os senhores filisteus não se agradaram quando viram o homem hebreu ir à guerra com eles. Então, eles negaram permissão a Davi e a seus homens para lutarem com eles. Na manhã seguinte, a tropa de Davi partiu para voltar às suas esposas e filhos, que estavam na cidade de Ziclag. A viagem até o campo de batalha havia sido um fracasso, e Davi e seus homens devem ter se sentido indesejados. Eles haviam sido rejeitados não apenas pelo seu próprio rei e pelo seu país, mas também pela nação onde se refugiaram. Davi deve ter se sentido muito só, um homem sem pátria. Aquele não foi um dia agradável, mas isto não era nada comparado ao que ele estava para enfrentar. Leia com atenção o que aconteceu quando ele voltou para sua família e permita-se imaginar como ele se sentiu. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. 1 Samuel 30, 1-5. Você consegue imaginar a dor que ele sentiu? Sua família havia sido raptada, tudo que lhe era querido havia sido roubado, e o que restou havia sido queimado. Ele não tinha apenas a sua família com que se preocupar, mas também a família de todos os seus homens. Eles haviam se sentido inúteis e sem pátria. Então, voltaram para encontrar suas casas em chamas e tudo que eles amavam desaparecido.
Como se isto não fosse suficientemente ruim, veja o que aconteceu em seguida. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. 1 Samuel 36. Agora os únicos que restavam, os homens que haviam ido à batalha com ele, estavam prontos para apedrejá-lo por deixar suas esposas e filhos desprotegidos. As coisas não podiam piorar. Isto era ainda mais difícil do que o que Saul havia enfrentado. Davi não tinha nenhum ser humano com quem contar. Pelo menos Saul ainda tinha um exército estremecido e uma família, e os seus não estavam ameaçando apedrejá-lo. A maioria dos crentes chega a um ponto em suas vidas onde se sentem completamente sós. Creio que Deus permite que isto aconteça. Ele não é a causa disso, pois ele não é o autor do mal. Mas ele não interfere porque tem um propósito nesses momentos de desespero. Davi poderia ter desistido, começado a perseguir o inimigo ou encontrado outra maneira de acalmar seus homens. Mas veja o que ele fez em vez disso. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. 1 Samuel 36-8. Mesmo sob uma tremenda pressão, Davi não iria agir até que primeiro recebesse o conselho do Senhor. Ele se fortaleceu voltando-se para o Senhor. Ele lembrou a si mesmo da fidelidade da aliança de Deus. Então, ele perguntou o que deveria fazer. Deus disse: Persiga-os. Davi realmente os perseguiu. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. 1 Samuel 30, 18-19. O que parecia ser esperança se transformou em uma grande vitória. Nada difícil demais para o nosso Deus. Davi temia mais a Deus do que aos seus homens. Este fato somente lhe deu a confiança para se voltar para Deus em primeiro lugar. Esta reação foi muito diferente da reação de Saul à pressão. Davi agiu, ao passo que Saul reagiu. Davi pôde agir em vez de reagir, porque ele sabia o que Deus estava dizendo. Quando temos a mente de Cristo, estamos equipados com a coragem para agir e não reagir. Moderação, uma mente equilibrada. Em um capítulo anterior, descobrimos que é necessário ousadia para quebrar o poder da intimidação. Não uma ousadia natural, mas a ousadia alimentada pelas virtudes divinas do poder, do amor e da moderação, que significa ter uma mente equilibrada. Este era o nosso versículo-chave. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1, 6-7. Vamos dar uma olhada em como estas coisas produziram em Davi a ousadia necessária para resistir a qualquer intimidação que ele enfrentasse. 1. Poder. Ele conhecia Deus e sabia que Deus era maior e mais poderoso do que qualquer coisa que enfrentasse. 2. Amor. Ele amava a Deus mais do que a si mesmo. 3. Moderação. Ele não agiria até que tivesse ouvido a palavra ou o conselho do Senhor,
independente da força da pressão. Quando nosso espírito está cheio de poder, amor e da palavra do Senhor, não somos cativos da intimidação. Não é apenas uma dessas virtudes, mas a combinação de todas as três que nos sustentam. Paulo teria mencionado apenas uma se apenas uma delas bastasse. Porém, para andar na ousadia divina, todas as três são necessárias. Já analisamos em detalhes o poder e o amor. Vamos seguir em frente e ver como obter a moderação, que significa ter uma mente equilibrada através do conselho do Senhor.